Estamos aqui com Lisandro Sakata, especialista em glaucoma de Curitiba, para conversar sobre os avanços do glaucoma dos últimos anos. Lisandro, vamos começar com o diagnóstico. Normalmente os médicos estão ansiosos com uma pressão que está um pouco elevada ou alguma coisa perto de um limite que o médico definiu. Como que você conduz hoje em dia o diagnóstico do glaucoma? Professor Wallace, o diagnóstico do glaucoma, talvez o primeiro momento nessa angústia de estar em frente a um suspeito de glaucoma, é entender que se você tem um nervo que parece glaucoma, nível de pressão limítrofe, você não precisa ter pressa para chegar no diagnóstico. Você pode, com cautela, com critério, definir eventualmente se o paciente tem glaucoma ou não, né? Por outro lado, é claro, se o paciente tem um glaucoma bem avançado, uma pressão muito alta, perto de 30, a gente deve ter um pouco de pressa, mas esses são os casos que não geram muita angústia no colega. É importante dizer também que a parte de imagem, documentação da imagem, nesses casos iniciais, é muito importante. E o padrão ouro para se documentar a imagem ainda é a estereofoto, um exame barato, coberto pelos convênios, onde você consegue repetindo isso ao longo do tempo e vendo se esse nervo, se esse disco vai mudando. O ACT entra também nessa avaliação estrutural. De novo, esses dois exames, a estereofoto e o ACT, tem bastante peso no começo da doença, do suspeito até glaucoma inicial moderado. Então, o ACT ele pode ser usado como um coadjuvante para você detectar essas alterações estruturais. Que é importante ressaltar que, nesses casos, o campo visual muitas vezes vem normal, e ele permanece normal por 5, 8 anos, e a gente vai perdendo estrutura. E o campo visual continua mostrando que está tudo bem. E a gente pode, veja bem, a gente está falando de 5, 8 anos, a gente pode daí sim estar perdendo tempo, um tempo importante, da gente começar o tratamento e evitar esse caminho, né, para uma neuropatia óptica glaucomatosa mais avançada. O ACT ele deve ser levado em consideração que para glaucoma ele não é coberto pelos convênios, e o custo é relativamente alto porque o aparelho é caro. E o benefício que ele vai trazer, ele pode, até certo ponto, ser substituído pela estereofoto em pacientes que não têm a condição de pagar pelo ACT. Até de maneira perfeita, bem feita a estereofoto, avaliada corretamente. E é claro, nos pacientes que têm a condição de fazer, ele agrega valor, ele traz mais informações que podem se tornar úteis para você detectar essas alterações estruturais de maneira mais precoce. Só que é importante dizer que um ACT, 2 ACTs, até 3 ACTs, muitas vezes eles não trazem a informação que você precisa para ver se esse paciente realmente tem um glaucoma que está progredindo ou que é um suspeito de glaucoma que de fato vai evoluir para um glaucoma de fato. A gente muitas vezes, é importante dizer que precisamos de 4, 5, 6 ACTs para ter uma ideia dessa tendência, se o ACT ele vai piorando, se a estrutura está piorando, para poder definir daí sim o diagnóstico no suspeito de glaucoma. E agora, uma vez tendo um diagnóstico, qual é o seu primeiro tratamento clínico? Qual é a sua abordagem? Toda a conduta frente a um paciente com glaucoma confirmado ele deve ser individualizada, não tem uma resposta fácil para isso. Mas uma vez que você tem certeza que o paciente tem glaucoma e é uma doença potencialmente que pode levar a uma lesão irreversível e a cegueira, a gente tende a tratar de uma maneira efetiva, fácil para o paciente e de preferência com custo baixo. Essa droga não existe, infelizmente, né? A gente tem o maleato timolol, que é uma droga bem barata, usa-se 2 vezes por dia, não é nenhum absurdo, e baixa razoavelmente a pressão, 20%, 30%. E por outro lado, de novo, a gente tem que adequar tudo, né? A expectativa de vida do paciente, se o glaucoma é inicial, a gente pode começar mais leve, o glaucoma moderado avançado ele tem que ser mais agressivo no nosso tratamento. Se a pressão é muito alta, a gente deve usar medicamentos mais fortes. Se a pressão não é tão alta, a gente pode usar medicamentos mais simples e até mais baratos. Mas, eventualmente, a droga que preenche mais os critérios de eficácia e de posologia baixa, né, que mantém a qualidade de vida do paciente, sem dúvida nenhuma, é as prostaglandinas. O que ela não preenche, o critério que ela não preenche é o preço. E isso é uma coisa que, tendo mais concorrentes, e a concorrência saudável sempre é bem-vinda, concorrentes de qualidade, isso tem potencial de acabar reduzindo um pouco o valor dessas medicações. E com a eficácia dos medicamentos, a cirurgia do glaucoma, felizmente, é cada vez menos indicada. Ainda tem espaço para trabeculectomia? Eu digo que, infelizmente, ainda há espaço para trabeculectomia.
Nos casos onde a gente não consegue controlar, parar a evolução do glaucoma com um tratamento clínico máximo tolerável, que pode ser 2 ou 3 colírios, a gente é obrigado a entrar no procedimento cirúrgico. E a trabeculectomia ainda é a escolha é a terapêutica cirúrgica de eleição para os casos de glaucoma de ângulo aberto e fechado. Bem feita, bem cuidada, ela produz bons resultados. O problema é que a gente só pode fazer 1, 2 ou 3 vezes, né? 1 ou 2 vezes, na maioria da opinião dos especialistas. E, então, cada vez que a gente fizer, a gente tem que estar comprometido a tentar fazer o melhor serviço possível, fazer ela funcionar de uma maneira efetiva. Existe uma brecha agora das cirurgias minimamente invasivas que tenta preencher a lacuna entre o tratamento clínico de um caso leve a moderado, do tiro de canhão, que é a trabeculectomia, com todas as possíveis complicações que sim ela pode ter. Essas cirurgias minimamente invasivas, ela entra nesse nicho, né, de você fazer isso num glaucoma moderado, numa pressão não tão alta, ou talvez até que a pressão-alvo não precisa ser tão baixa. Esses procedimentos ainda estão em estudo, são muito novos, e a colocação deles como cirurgias de eleição, com baixas taxas de complicação e efetividade boa, eles precisam, sem dúvida nenhuma, ser confirmados com mais estudos, com segmento mais longo, antes da gente incorporar, saber exatamente como e em quem incorporar esses tratamentos cirúrgicos no glaucoma. Lisandro, então nós podemos falar que o acompanhamento do paciente de glaucoma é uma maratona, né? Não é um tiro de 100 metros. Ou seja, vamos acompanhando calmamente e mudando a nossa conduta de acordo com o que nós vamos vendo. Isso, individualizar o tratamento é bem importante, professor. E saber, lembrar, guardar na cabeça que a maioria dos casos de glaucoma raramente evoluem para cegueira. A maioria. Entretanto, tem alguns sim que a cegueira ela pode chegar dentro da expectativa de vida do paciente. A identificação desses pacientes sob risco de fato ter perda de visão pelo glaucoma ela não é muito fácil, mas talvez algumas dicas valham a pena. Pacientes com pressões muito altas, 25, 30 ou mais, são pacientes que, apesar da pressão não estar mais no diagnóstico, elas, na minha opinião e na opinião de outros, elas representam casos mais agressivos, sim. Claro, tirando a paquimetria, né? Não exclui os pacientes com paquimetria muito grossa desses casos. Pacientes com glaucoma, seja estrutural, o disco, ou função, campo visual avançados, eles devem ser a gente tem que tomar muito cuidado com esses casos, porque eles estão muito próximos da cegueira, da baixa visão. Então, são casos que merecem uma atenção especial e provavelmente um tratamento mais agressivo. De novo, é o tempo que vai dizer isso, né? O acompanhamento ele pode mudar a nossa conduta frente a casos de pacientes com glaucoma, mas esses casos, pressão muito alta, um nervo bem escavado, um campo visual com defeito grande, um MD de -10, -8 para cima, ou ameaça à fixação central. Esses são casos que a gente tem que tomar muito cuidado, seguir mais de perto e, de novo, uma conduta mais agressiva. Muito obrigado, Lisandro. Foi um prazer tê-lo aqui. Igualmente, obrigado a você, professor.